Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre equipamentos para dar condições ideais de luz e iluminação na sua fotografia. Bom, a gente sabe que a fotografia é basicamente a luz. Fotografia, ela significa foto, significa luz, e grafia, que significa escrever. Basicamente, a gente está escrevendo com a luz. Não é simplesmente a quantidade de luz que interfere na nossa fotografia. A gente precisa saber o posicionamento delas, a gente precisa saber os tipos, a gente precisa saber as fontes de luzes. Cada uma delas vai ter um efeito diferente na nossa luz. Até a quantidade delas também vai ter um efeito sobre a nossa fotografia, na verdade. Bom, a gente precisa conhecer esses tipos de luzes, esses tipos de iluminação, para que a gente consiga ter mais controle sobre a nossa fotografia, tanto em ambientes naturais, na rua, tanto em ambientes fechados como no estúdio. Então, conhecer é muito importante para na hora que a gente for fazer a prática. Bom, agora vocês irão conhecer alguns equipamentos que podem te ajudar na hora de controlar a iluminação, seja um ambiente fechado ou seja um ambiente aberto. Esses equipamentos eles vão te ajudar na direção da luz, eles vão te ajudar com a quantidade de luz, os tipos de iluminação e vai interferir principalmente no resultado final da sua fotografia. O primeiro deles é o flash tocha. Cada flash tocha, eles vêm com dois tipos de luz, uma de halogênio e a outra de quartzo. Vocês vão ver uma foto dela aqui e ela basicamente ela funciona como uma luz contínua e uma luz flash que só é acionada quando a gente tira a foto. Segundo, a gente pode falar também do gerador de potência. O gerador de potência ele é conectado aos flashes, vocês vão ver uma imagem aqui, e eles também podem ser divididos em simétricos e assimétricos. Os simétricos eles vão emitir a mesma potência de iluminação ao mesmo tempo, enquanto os assimétricos você pode dividir a potência de diferentes maneiras. Então você pode colocar uma potência de 4.000 watts e uma potência de 5.000 watts. E falando nisso, a gente pode dizer que o gerador de potência ele pode chegar a atingir 5.000 watts. Bom, o terceiro são os modificadores de iluminação. Os modificadores de iluminação, eles têm por objetivo modificar as características da nossa luz. Então, vamos dizer que eu tenho uma luz aqui e aí eu coloco, de repente, um rebatedor. A luz que vai para o meu objeto, a minha pessoa, vai ser modificada. Então, eu vou falar alguns modificadores de iluminação a partir de agora. Primeiro, a gente pode falar sobre o softbox. Softbox é uma ferramenta muito utilizada pelos fotógrafos em estúdio, mas também em lugares externos, para criar uma luz mais difusa. Vocês terão uma aula especificando o que é luz dura, o que é luz difusa, o que é luz suave. Enfim, mas de modo mais geral, a luz difusa é uma luz que não é tão incidente, não cria tanto contraste, não cria tanta sombra no nosso modelo, na nossa cena de uma maneira geral. Então, quando a luz ele passa por esse softbox, ela fica mais suave, chegando de uma maneira mais limpa, vamos dizer assim, no nosso objeto, no nosso assunto. O próximo que a gente pode também colocar aqui é o refletor parabólico. O refletor parabólico é um cone que é colocado em volta da luz que proporciona uma iluminação mais direcionada ao elemento que a gente vai fotografar. Vocês estão vendo a imagem aqui e é basicamente um cone, né, que a gente tem em volta da nossa lâmpada, com uma superfície prateada, é claro, porque nós sabemos que a superfície prateada reflete mais luz. Então, importante esse ponto. A gente também pode falar aqui sobre a colmeia. A colmeia, ela é acoplada no softbox, no nosso refletor, e ela ajuda a produzir uma imagem, uma iluminação mais concentrada. Então, ela é muito utilizada em estúdios
para produzir uma imagem mais concentrada, com regiões escuras, para diferenciar uma região iluminada de uma região escura. Também temos o snut. O snut, ele é um concentrador de luz, também muito parecido com o parabólico, que eu disse agora, só que ele é um pouquinho diferente. Se vocês verem a imagem aqui, a gente pode colocar também gelatinas no nosso snut, e ele é mais utilizado quando a gente quer fazer uma imagem, né, que a gente quer a luz concentrada em um ponto específico, que é geralmente mais pequeno, tem uma característica, né, de foto mais detalhistas, close-up, enfim. Esse pode ser utilizado para esse tipo de situação. A gente também pode falar sobre os rebatedores. Eu tenho aqui um exemplo dessa sombrinha rebatedora. A gente vê que ela tem a sua superfície prateada, porque quando eu colocar a minha luz apontada para ela, eu preciso de uma fonte de luz mais forte, ela vai refletir para o meu assunto aqui, e a luz não vai ficar tão dura assim, sabe? Criando aquelas sombras tão pesadas no nosso modelo. Então ele é muito utilizado assim, a gente coloca um flash aqui e ele rebate a luz para a pessoa. A gente também tem como exemplo esse isopor, muito utilizado em cinemas, em gravações de filmes, em ensaios fotográficos, porque ele tem essa superfície branca. Então ele é utilizado como luz de preenchimento. Vocês vão ver numa aula mais à frente o que é luz de preenchimento. Então, quando eu tenho uma cena que eu quero, de repente, fazer com que esse lado aqui não saia tão escuro, como a superfície branca reflete mais luz, ele vai rebater a iluminação para mim, de forma mais suave. Vocês vão ver um exemplo aqui de cada tipo de rebatedor. Hoje em dia se vende uns kits que são chamados de 5 em 1, porque eles já possuem vários tipos de rebatedores em um só. Então existe o rebatedor dourado, existe o rebatedor prateado, existe o rebatedor branco, além da superfície preta, que é quando a gente quer tapar uma fonte de luz de um determinado lugar, e assim por diante, além de ter também o difusor, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Pronto, agora eu vou falar sobre o difusor. A gente tem as sombrinhas difusoras, como também rebatedores, que não são rebatedores, né, mas são 5 em 1, que vem como difusor. Esse difusor, ele serve basicamente para que quando a luz passe por aquela superfície, um papel translúcido, né, um pano translúcido, ele se expanda, a luz se expanda e não chegue tão dura naquele objeto. Agora a gente vai falar um pouco sobre as gambiarras, e no passo de mágica vocês vão ver todas elas aparecerem aqui. Bom, tá aqui minhas gambiarras, e o primeiro deles é como fazer um rebatedor, se você não tiver sombrinha, se você não tiver o kit de 5 em 1 de rebatedores. A gente está usando papel laminado aqui, mas vocês podem usar aqueles papéis laminados de cozinha mesmo, que tem o mesmo efeito. E aqui a gente sabe que esse papel reflete mais a luz, então vai ser usado para rebater. Vocês vão ver, ó, vai entrar mais luz. Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. Dá pra ver? Pronto. Outro. Bom, ele vai sumir agora. E o próximo que nós temos é o difusor. Esse difusor aqui eu fiz com papel vegetal, mas vocês também podem usar o papel manteiga. Vocês percebem como ele é translúcido. E a gente sabe que o translúcido tem a capacidade de transpassar a luz, né, de uma